Então, belezinha. Pessoal, vamos continuar aqui nosso estudo dos gases com as leis de transformação. Então, nossa segunda lei de transformação é a lei de Charles. A lei de Charles, ele trabalha com transformações isocóricas ou isométricas. Então, a palavra iso quer dizer constante, o córica e o métrica tem a ver com volume. Então, ele vai trabalhar transformações a volume constante. Tá? Então, a lei de Charles rege transformações a volume constante. E a sua pressão é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, quando eu aumento a pressão, a temperatura interna do gás também aumenta. Se eu aumentar o volume, a temperatura também aumenta. Se eu aumentar a temperatura, né, o volume vai permanecer constante e a pressão vai aumentar ou vai diminuir. Se eu diminuir a pressão e a temperatura, qualquer um dos dois que eu diminua, a outra vai diminuir também. São grandezas diretamente proporcionais. Então, a nossa equação geral tem as três variáveis de estado, né? Lembrando que variáveis de estado é pressão, volume e temperatura. Como eu sei que ela rege transformações a volume constante, então o volume inicial e o final são iguais. Então, a nossa equação, ela vai simplificar, vamos tirar ali o VI e o VF da fórmula, então eu tenho somente a pressão e temperatura, tá ok? Lembrando que essa temperatura deve estar sempre em Kelvin. Então, fazendo alguns exemplos aqui para poder fixar, né, esses exercícios, para fixar as formas e o conteúdo. Então, uma determinada massa fixa do gás contido em um balão encontra-se inicialmente em condições normais de temperatura e pressão. O que quer dizer esse CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Significa que a minha temperatura vai ser sempre 273 Kelvin, 0 graus Celsius, e 1 atm. Tá? Então, esses são os valores iniciais do meu problema. Tá? Ali é 273 Kelvin, faltou a letrinha K ali para dar temperatura. Tá? Sabe-se que isso ocorre com uma transformação isovolumétrica, então o volume inicial é constante. Sabendo-se que a pressão máxima permitida pelo balão é de 3 atm, eu quero saber o que acontece se eu dobrar a temperatura, tá? Esse balão, como ele tem o máximo de 3 atm, então eu tenho ali a minha pressão dentro está 1. Se eu dobrar essa temperatura para 546, o que vai acontecer com a minha pressão? Tá? Ela vai aumentar, porque são grandezas diretamente proporcionais, tá? Só que eu quero saber se o balão vai estourar, se ele vai continuar em seu estado normal, tá? Sei que se passar de 3, estoura, ok? Então, substituindo lá esses valores na nossa fórmula, eu tenho lá, pressão inicial é 1, divididos pela temperatura inicial, que é 273, pressão final que eu quero descobrir, igual a divididos, né, por 546. Vou fazer uma multiplicação cruzada. Por que eu tenho que fazer essa multiplicação cruzada? Porque se eu fizer a divisão, tá, vai dar um número quebrado, vai dar um número, uma dízima periódica, né? Se você estiver usando a calculadora, até não vai ter tanto problema, mas se você for fazer essa conta na mão, né, cálculo manual vai ser complicado, vai ser mais difícil, né? Então, 1 divididos por 273 vai dar um número muito pequeno. Então, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Então, vai ficar 1 vezes 546 e PF vezes 273. Então, fazendo a multiplicação, 546 vezes 1. O 273 que está multiplicando volta para o outro lado dividindo, então ficou 546 divididos por 273. Então, a nossa
pressão final vai ser de 2 atm, então o nosso balão ele não vai estourar, tá? Vai aumentar a pressão, mas não vai alterar. Note que eu dobrei o volume, a temperatura do meu gás. O que aconteceu com a pressão? Dobrou também, tá? Se eu triplicar a pressão, a temperatura triplica. Se eu reduzir a metade, qualquer um dos dois valores, pressão ou da temperatura, o outro também vai reduzir a metade, tá? São grandezas diretamente proporcionais, correto? Vamos lá para o segundo exemplo. Então, um gás no estado inicial, estado 1, apresenta os seguintes dados: volume de 14 litros, pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Eu quero saber qual é a pressão final desse gás no estado 2. Se o volume permanecer 14 litros, eu vou manter o meu volume constante. E a temperatura vai passar para 273 Kelvin, ou seja, eu estou reduzindo a minha temperatura. Ok? Então vamos lá, substituindo na nossa fórmula, né, eu tenho lá 5 dividido por 300 igual a PF dividido por 273. Multiplica cruzado, fica 5 vezes 273 divididos por 300. 5 vezes 273 é 1.365. O 300 que está multiplicando passa dividindo. Então, fazendo essa divisão, eu tenho que a minha pressão final vai para 4,55. Então, como eu reduzi a minha temperatura, a minha pressão também se reduz. Exemplo 3. A pressão total de ar no interior de um pneu é de 2,3 atm. Tá? Quando o pneu, quando a temperatura do pneu, vamos ler novamente, que eu me enrolei aqui. A pressão total do ar no interior do pneu era de 2,3 atm quando a temperatura era de 27 graus Celsius. Depois de ter rodado por um certo tempo com esse pneu, mediu-se novamente a pressão e verificou-se agora que era de 2,53 atm. Supondo que a variação de volume seja desprezível, ou seja, ele vai manter o volume constante, qual deve ser a nossa temperatura? Então, só uma observação, o pneu ele é um recipiente, ele é considerado, né, um recipiente indeformável. E um recipiente indeformável é aquele que mantém o mesmo formato, né? Ou seja, ele não vai deformar, vai manter o volume sempre constante, tá? Então, vou substituir aqui os valores, né? 2,30 é 2,3, é a mesma coisa. O volume é constante, a temperatura inicial é 27 graus Celsius. Pressão 253 e a temperatura final que eu quero saber. Lembrando, a nossa temperatura deve estar sempre em Kelvin. Então, quem respondeu Kelvin é isso mesmo. Então, temperatura inicial é a temperatura em Celsius mais 273. Então, somando ali, 273 mais 27 dá 300 Kelvin. Feito isso, fiz essa transformação, tenho minha temperatura em Kelvin, agora é só jogar na fórmula. Então, 2,3 divididos por 300 é 2,53 divididos pela temperatura final, que é o que eu quero descobrir. Processo de resolução é o mesmo, então vamos fazer uma multiplicação cruzada, então vai ficar 2,3 vezes TF igual a 2,53 vezes 300, tá? Multiplicando ali, o 2,3 vezes 300, eu vou ter 759. O 2,3 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 759 divididos por 2,3, então isso igual a 330 Kelvin. Então houve um aumento na minha temperatura de 30 Kelvin, ok? Próximo exemplo.
Então, recipiente indeformável. Então, lembrando, o que é um recipiente indeformável? É aquele que mantém o mesmo formato. Se ele tem o mesmo formato, ele não vai se deformar, vai manter o volume constante. Então, um recipiente indeformável, hermeticamente fechado, ou seja, o gás ali dentro não vai sair, não vai fugir, vai se manter sempre igual. Contém 10 litros de um gás perfeito a 50 graus Celsius, suportando uma pressão de 2 atm, 2 atmosferas. A temperatura do gás é aumentada até atingir 100 graus Celsius. Eu quero saber a pressão. Então, vamos lá. Pressão inicial, 2 atm, volume de 10 litros e temperatura de 50 graus Celsius. Tá? Eu quero saber o que ocorre com a pressão, sabendo que o volume é constante e a temperatura aumentou para 100 graus Celsius. Então, primeira coisa, transformar as temperaturas, tá? Em graus Celsius tem que transformar para Kelvin. Então, a primeira ali é a temperatura inicial, 50 mais 273, vai dar 323. A segunda, né, 100 graus Celsius mais 273, vai dar 373 Kelvin. Substituindo esses valores na fórmula, então eu tenho 2 divididos por 323, igual a PF divididos por 373. Multiplica cruzado, então vai ficar 2 vezes 373, e a pressão vezes 323. Então vai dar 746. O 323 que está multiplicando passa dividindo. Então, 746 divididos por 323. Isso vai dar um valor aproximado, não vai dar uma dízima periódica, né? Então, a gente vai pegar aí somente os 2 primeiros dígitos depois da vírgula, então vai dar aproximadamente 2,30 AT, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham, que esse vídeo tenha ajudado vocês, me desculpem aí pelos latidos dos cachorros. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e ajuda a divulgar. Eu ainda não tenho o estúdio à prova de som. Então vamos lá.